Próxima tela. Quase terminando. Olha, voltando, lembrando de novo o que disse o Emanuel. Acho que não vai iniciar para renda variável. Você tem que iniciar se arriscando menos. Tá certo? Nesse se arriscar menos, aqui antes, rapidinho, eu falei no mercado financeiro, né? Nos grandes mercados, sempre vão ter grandes empresas, pequenas, médias e grandes, mega empresas. A gente divide sempre, o mercado divide em dois grandes grupos, o pequeno e o maior. Um grupo que a gente chama de small caps, né? Que são empresas de menor capitalização de mercado. São empresas que normalmente ela tem um valor de mercado de 300 milhões a 10 bilhões de reais. Né? Se a empresa fosse ser vendida hoje, ela seria vendida por quanto? 300 milhões a 10 bilhões de reais. Exemplo, a Azul, essa companhia aérea, está aqui a Azul 4. Esse 4 porque aqui é chamada ação preferencial, né? A ordinária é a 3. 9 bilhões. E Duque, que é uma empresa de ensino, 6,5 bilhões. Ou seja, são empresas que eu chamo de small caps. As empresas que são pequenas, talvez eu ser sócio delas, eu tenha mais capacidade de crescimento e vou ganhar mais. Algumas pessoas, por questão até de paixão, preferem logo a grande. Ah, não, vou comprar a ação da Petrobras, da Petri ou da Vale. Essas são chamadas blue chips. Blue chips, né, é uma linguagem americana, né? Fichas azuis, né? É porque as fichas azuis são as mais valiosas lá no jogo de poker. Então, o cassino, né? E eles chamam isso de blue chips. A Apple é uma blue chip, a Microsoft é uma blue chip, Coca-Cola. Se o valor de mercado dela é superior a 200 bilhões de reais, ela seria uma blue chip aqui no Brasil. Exemplo, Vale do Rio Doce, 390 bilhões, e a PET, 363 bilhões de reais. Então, nós precisamos, às vezes, avaliar isso, né? Nem sempre entrar numa blue chip vai tornar você um investidor de sucesso. Talvez você iniciando por uma small cap seja melhor, tá bom? Só lembrando, pessoal, que a gente fala muito isso aqui, somente no sentido educativo, e que existe todo esse arcabouço. Mas a gente aqui não pode, logicamente, dizer, faça isso dessa forma. Até porque eu não tenho a certificação do mercado financeiro. É só no sentido de educador, de divulgar que existe esse conhecimento e essa prática, né? Para você influenciar alguém e dizer que ele toma a decisão dessa forma, tem que ter a certificação do mercado financeiro. Né? No momento ainda não tem. Vamos falar aqui de investimentos para iniciantes, que até é uma ideia do Thiago Nigro, tão conhecido, que também é educador financeiro, né? A gente tem feito já algumas interações. O Thiago Nigro tem uma ideia interessante, né? Que ele chama de ARCA, né? Essa estrutura aqui que ele criou, né? A gente divulga, né? Porque é educação financeira e a gente está cada vez mais replicando essa ideia. Inclusive, ele concorda com isso. Para quem vai iniciar, não vai iniciar logo comprando as ações somente da Vale do Rio Doce, somente da Petrobras, porque você está correndo um risco muito grande de pegar a ventania e perder tudo. Aquilo, se arriscar, vai ter, o risco é grande, né, de você perder tudo. Você tem que minimizar o risco. Risco você diminui, porque risco tem dois tipos, diversificável e não diversificável. E como é que você diversifica? Diluindo os recursos, para o impacto ser menor no caso de uma crise. Como é que você está só em uma empresa? Né? Se ela quebrar, você perdeu tudo. Né? Então, você tem que ir devagarinho, né? Diversificando. Qual a ideia do Thiago Nico? É interessante. Você tem que investir em ações, tudo bem. Você não vai entrar só em uma empresa. 25%, quando você estiver mais preparado, você pode ter aí 25% em ações, 25% em blue chips ou em small caps, isso mais na frente. Mas se você é um iniciante, você pode começar por um ETF, que é aquela cota que a gente falou. Exemplo de ETF, aqui no Brasil tem um BOVA11. Olha, é formado por 92 empresas lá que atuam na Bolsa, no B3 brasileira. Então, em vez de você investir em uma empresa, se arriscando sozinho, sem tempo, né, trabalhando aqui, você não vai acompanhar isso. É melhor você comprar a princípio, né? Não estou aqui sugerindo, logicamente, lembrando da certificação. A decisão é sua.
Se você comprar, né, um ETF desse, é bem melhor, porque você está trabalhando com 92 empresas. Aí o risco você está diminuindo. Se você perder, se uma empresa perder, outra vai ganhar. E como um barco, vai equilibrar lá na onda, sem problema. Tem o Small 11. O Small 11 é o índice das small Caps. Elas são 114 empresas. É melhor você investir em 114 empresas do que em uma. A gestora é a BlackRock, tá bom? Que é a maior gestora de fundo do mundo. Essa aí lá em Nova York. Os 25% eles chamam de real estate, né? Que é o sentido de fundos imobiliários. Né? É aquele sentido de investir em bens imóveis, bens fixos, né? Uma visão americana. E aí o iniciante ele pode começar com 25% em fundo de índice. Aqui esse fixo é o índice de fundos imobiliários. Você, em vez de iniciante começar por um fundo imobiliário de shopping lá, X, não. Você começa por esse índice. Na verdade, o importante é, se você decidir, é praticar. Ninguém sobe uma escada pelo último degrau, né? Pelo primeiro. Então, vai devagarinho. Os outros 25% é cash. Ou seja, você sempre vai ter 75% dos recursos aplicados, mas 25% de cash, de caixa, por quê? Por uma grande oportunidade. E aí você mantém ele no DI, no fundo DI, né? Ou no Tesouro Selic. Você está ali como se fosse aguardando, né? Como um caçador que está na floresta. Você está ali com 25% no caixa, aguardando as oportunidades. Opa, apareceu, né? Bolsa caiu, sei lá. Então, se você quiser decidir, aí você entra nesse momento. Ou seja, o cash é para essas entradas de oportunidade. Deixa lá quietinho 25%. Os outros 25% é investimento internacionais, que é o A aqui, né? Que forma o nome de arca. Aí, daquele sentido de arca de Noé, né? Para aguentar grandes ventanias aí, ou dilúvio, né? O investimento internacional ele é importante porque ele tem a questão do dólar, e o dólar é a moeda internacional que segura. O grande conhecido aqui é o IVVB11. O IVVB11 é uma empresa, é um fundo, né? É um ETF, desculpe. O IVVB11 é um ETF formado por 507 empresas americanas, que ele é medido para o SP500, que é o índice lá da Bolsa de Nova York. Ou seja, o fundo, a BlackRock, né, investe lá nesse fundo e replica para os cotistas o índice do movimento do dia. E cada cotista do fundo vai recebendo o rendimento. Chama isso de fundo passivo, porque ele vai só replicando. Quem que está nessas 507 empresas? Aqui é o exemplo.